Neste vídeo, vamos estudar consistência em sistemas distribuídos. Para esse fim, vamos nos debruçar sobre um artigo muito interessante publicado na Communications of ACM, que justamente estuda consistência em dados replicados, explicado por meio de beisebol. Realmente, beisebol, um esporte. É um artigo bastante interessante e educativo. Naquele artigo, o autor ele faz algumas suposições de um modelo extremamente simples. Os clientes eles vão executar operações de leitura e escrita em uma base de dados. Os dados eles estarão replicados em um conjunto de servidores. Os writes eles serão serializados e, eventually, serão executados na mesma ordem em todos os servidores. Vale ressaltar que o autor assume que esta ordem será consistente com a ordem em que as operações de write são submetidas pelos clientes. As operações de read, de leitura, elas vão retornar os valores de um ou mais objetos de dados que foram justamente escritos anteriormente. Vale ressaltar que esse valor retornado não é necessariamente o valor mais atual. E cada operação de leitura pode determinar, especificar uma garantia de consistência. E justamente essa garantia de consistência, esse modelo de consistência, vai determinar o conjunto possível de valores que podem ser retornados. Naquele artigo, o autor ele define 6 tipos de consistência. A primeira dela é a consistência strong, que justamente o cliente ele verá todos os writes anteriores. E no outro extremo, há a consistência eventual, que justamente o cliente ele verá um subconjunto dos valores escritos. E residindo numa região intermediária entre a consistência strong e a consistência eventual, há 4 tipos de consistência. A primeira delas é a consistência que é consistente quanto ao prefixo, que justamente o cliente verá uma sequência inicial de escrita. Por exemplo, prefixo, suponha que nós temos a palavra ABCDE. Então, o que seria um prefixo? Apenas A, AB, ABC, ABCD, ABCDE. Por exemplo, ACD não é um prefixo, pois justamente a letra B não consta. Então, supondo que cada letra fosse uma operação de write, essa que é a ideia da consistência consistente prefixo. Em seguida, nós temos uma consistência denominada bounded staleness, que justamente limita por quanto tempo o cliente poderá ler uma informação defasada. Então, por exemplo, o cliente ele garantidamente vai receber leituras, resultados, que não estão mais do que 10 milissegundos ou 1 minuto defasado. Temos também outro tipo de consistência, monotonic reads, e justamente nós vamos ver um subconjunto crescente de escritas. E, por fim, o read my writes, que justamente o reader ele vai poder ler todos os writes que ele mesmo executou. Então, cada garantia ela vai ser definida pelo conjunto de writes que podem ser resultados em uma operação de read. Bem, a consistência strong ela vai garantir que uma operação de read ela vai retornar o último valor que foi escrito em um objeto. Então, uma operação de read vai observar o efeito de todas as operações de writes que foram completadas anteriormente. A consistência eventual, por sua vez, pode retornar qualquer valor que foi escrito no passado. Enquanto a consistência prefixo, então vai observar uma sequência ordenada de writes, começando da primeira operação de write para um dado. Então, isso quer dizer que o reader, garantidamente, ele verá uma versão daquele dado armazenado
que justamente existiu em algum instante de tempo no passado. Veremos exemplos para entender melhor cada uma dessas consistências. Dando prosseguimento a um outro tipo de consistência, bounded statements, que vai garantir que os resultados não são tão defasados, tão desatualizados. Então, justamente, a gente vai definir um número T ou um número de writes que vão estar pendentes. Por exemplo, o dado que foi lido nesse instante de tempo, ele está defasado no máximo a 5 ou 10 writes que ele perdeu. E temos também o monotonic reads, que o cliente ele vai observar um dado que está crescentemente sendo atualizado ao longo do tempo. E, por fim, o read my writes, que justamente vai refletir os efeitos de todos os writes que foram executados por um cliente. Então, comparando esses modelos de consistência, há uma relação de trade-off. Num extremo, nós temos a consistência forte, que justamente ela é excelente para garantir consistência, como, por exemplo, nós podemos utilizar um protocolo two-phase commit ou até mesmo um algoritmo de consenso, como nós já vimos. Porém, a performance e a disponibilidade é péssima. Então, justamente, apresenta um elevado custo computacional, como já discutimos anteriormente. E, em geral, a consistência forte, a depender de como seja implementado, precisaremos ler de todas as réplicas ou da maioria das réplicas do sistema. E, no outro extremo, nós temos a consistência eventual. E ela apresenta uma consistência extremamente pobre, ruim, porém a performance e a disponibilidade do sistema é excelente. Então, justamente, nós temos para todos os modelos, mecanismos de consistência, uma relação de trade-off. E justamente uma pergunta que nós vamos responder, o autor, na verdade, daquele paper responde por meio do baseball, é que nem todos os clientes eles vão requisitar o mesmo tipo de consistência. Por exemplo, para um usuário da nossa aplicação, um cliente, a consistência read my writes seja suficiente. Já para um outro cliente, uma consistência strong seja extremamente vital, necessária, importante. Então, vamos dar continuidade em um outro vídeo a o entendimento desses modelos, mecanismos de consistência e a satisfação dos requisitos do cliente com diversos tipos de consistência por meio do baseball. Muito obrigado!